O secretário de Desenvolvimento e Economia Solidária do município do Rio de Janeiro, Marcelo Costa, é quem traz agora um novo ponto de vista. A questão central da Expo Brasil aqui do Rio é a questão do território. E essa é a primeira pergunta que a gente faz para o secretário. Secretário, o que pode mudar nos territórios, as comunidades, as favelas, nesse momento em que, primeiro, o país vai ter uma troca de presidentes? E segundo, depois que o Estado do Rio de Janeiro mostrou uma nova força, um novo estilo de enfrentar o problema, no caso, a divisão de poder com o narcotráfico. Muito bem. O que a gente está assistindo no Rio de Janeiro agora, eu acho que é fruto de um processo que já começa antes. De um lado, aspectos positivos, a parceria do governo federal, do governo do estado e do município, da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, coisa que antes não acontecia, porque nessa briga de prefeito com o governador, com o presidente, quem sofria era o povo do Rio de Janeiro, porque os recursos não chegavam, porque o Rio de Janeiro ia ficando cada vez mais periférico em termos de pacto federativo, em termos de projetos para a cidade. Esse é um lado positivo. Há um outro aspecto interessante que precisamos analisar com mais cautela, que é o interesse repentino da sociedade em relação às favelas. Existem há mais de um século, sempre foram vistas como territórios invisíveis, excluídos. As políticas públicas que existiam nos territórios eram políticas públicas ligadas à polícia, à intervenção muitas vezes violenta da instituição policial. Vários, inclusive moradores de favelas, né, são as contradições desse processo todo, nas favelas. Enquanto a classe média e a classe alta ou assistia de camarote ou sequer sabia da existência das favelas. Inclusive havia uma máxima que dizia que o Rio de Janeiro terminava no túnel Rebouças e no túnel dos Irmãos, que são os túneis que marcam a zona sul, né, digamos, aquela parte mais privilegiada da cidade. Hoje é muito interessante ver como políticas ligadas ao desenvolvimento de comunidades ganham espaço na mídia, ganham espaço nas universidades, a sociedade se desinteressada, os clubes empresariais querem investir. Isso pode, por um lado, ser um aspecto positivo, ou seja, de uma consciência que começa a se desenvolver, queremos crer que seja isso, mas temos também que ter cuidado que isto não seja um modismo, uma chuva de verão, uma forma daqueles que durante muitas décadas exploraram as pessoas que moram nas favelas, um pouco mitigar as suas culpas. E aí a gente faz uma meia dúzia de políticas assistencialistas, distribui um pouco de comida e de serviços básicos na favela, cria novos redutos eleitorais e isso não resolve o problema. É necessário que a gente crie uma política de desenvolvimento que respeite de fato o território, começando por escutá-lo. Depois, reconhecer a sua história. Outro dia, uma liderança do Santa Marta dizia assim: nós vemos aqui, assistimos uma chuva de projetos sociais no Santa Marta. Eu moro no Santa Marta há 45 anos, dizia ele. E aí eu ouvi uma autoridade dizer que ela, a autoridade, estava levando no dia seguinte ao Santa Marta a luz e a água. E ele falou, mas eu há 30 anos atrás carreguei nas costas tijolo, fio, tudo aquilo que serviu para fazer as intervenções que possibilitou a chegada da água e da luz, que era ainda, digamos, informal. Como a água está chegando agora em 2010? E tudo que eu fiz há 30 anos atrás, isso não é reconhecido? Então eu acho que nós temos que ter muito cuidado e fazer um pacto na sociedade entre empresários, a mídia, o governo, porque é necessário que o apoio seja para desenvolver a sociedade civil local. Secretário, agora nós estamos aí nas vésperas de um novo governo, no caso da presidenta Dilma Rousseff. O senhor está otimista? O que pode mudar? Eu acho que ela seguirá a animadora política do presidente Lula. Vemos, por exemplo, como durante os últimos 8 anos nós tivemos o aumento do microcrédito, da oferta de microcrédito em todo o território. É só, por exemplo, pegar o balanço do Banco do Nordeste, que é um banco antigo e que foi criado lá atrás por interesses outros e que hoje é um banco de desenvolvimento que aposta no microcrédito, e ver quanto
era emprestado, quanto havia para a carteira de empréstimos, por exemplo, há 10 ou 15 anos atrás, e quanto há hoje, e ver a diferença, que é de 30, 40, 50 vezes. Isto é uma política muito concreta de desenvolvimento. A gente pode pegar o que se desenvolve na Secretaria Nacional de Economia Solidária, criada há 7 anos e meio, e que continuará e se reforçará no próximo governo, e veremos como a SENAS, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, teve um papel institucional fundamental de fomentar a economia solidária em todo o território nacional. Podemos ver, por exemplo, a questão da agricultura familiar, podemos ver a questão dos assentamentos, ou seja, podemos ver uma série de políticas que nos apontam para uma política de Estado progressista, uma política de Estado que aposta nesse desenvolvimento do território. É evidente que nós sempre vamos querer mais, nós sempre criticaremos o que não funciona, o que deu errado, mas eu estou otimista com a nova presidente, a sensibilidade das mulheres, com a competência e a força da Dilma e a equipe que ela está montando, além de, evidentemente, a relação que ela vai saber estabelecer com os diversos governadores, me permitem acreditar que nós teremos 4 anos de mais políticas, de mais desenvolvimento local. Agora, são séculos de atraso no nosso país. Evidentemente, para que possamos atingir níveis respeitáveis de desenvolvimento local, sustentáveis, com geração de emprego e renda, é necessário muito mais tempo e, acima de tudo, é necessário que fique claro uma nova política de desenvolvimento que, entre outras coisas, não coloque uma contraposição entre ou desenvolve ou preserva o meio ambiente. Acho que a economia solidária, inclusive, ela tem uma bandeira muito interessante, ela pode afirmar a possibilidade de termos desenvolvimento econômico, geração de renda, aliado ao meio ambiente preservado. Secretário Marcelo Costa, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O Ponto de Vista termina aqui, daqui a pouco a gente volta.